Bom pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do Semeando Fatos. Estou trazendo um vídeo para vocês hoje com um assunto que eu acredito ser de relevância e interesse da maioria de vocês. O assunto que eu trago hoje, eu tenho certeza que você já deve ter assistido algum vídeo, algum filme, alguma série que aborde esse assunto. Então, estou falando hoje para vocês do assunto da Segunda Guerra Mundial. Sabemos que esse assunto é um assunto até delicado pelos fatos calamitosos que ele trouxe, mas é de importância nós falarmos sobre ele. Então, sabemos que a Segunda Guerra Mundial aconteceu em 1º de setembro de 1939, com a invasão da Alemanha à Polônia. Mas antes disso temos que olhar um pouco para trás, em 1919, na França, onde aconteceu o Tratado de Versalhes, um pouco depois do final da Primeira Guerra Mundial, onde os países vencedores acusavam a Alemanha de ser o país culpado pela Primeira Guerra Mundial. Sabemos que também a Segunda Guerra Mundial trouxe fatos calamitosos, como por exemplo a morte de mais de aproximadamente 6 milhões de judeus, quase exterminando sua população na Europa. Também ocasionou a morte de 50 a 80 milhões de pessoas, não sabemos o número certo, que até hoje não sabemos o número certo de mortes, o número exato, mas entre vítimas, em geral, entre pessoas que foram sequestradas, estrupadas, então são muitos os fatos calamitosos aí da Segunda Guerra Mundial, assim também com o surgimento das bombas atômicas. Então nós vamos tentar abranger tudo isso aqui nesse vídeo. Pois bem, voltando aí um pouco à França em 1919, ao Tratado de Versalhes, onde os países vencedores acusam a Alemanha de ser a culpada pela Primeira Guerra Mundial, com os seguintes termos do tratado: que a Alemanha teria que pagar indenizações milionárias aos países afetados, teria que desmilitarizar regiões fronteiriças com a França, teriam que parar a fabricação de armamento e teriam que reduzir o seu efetivo militar a no mínimo 100 mil homens. Essas cláusulas, esses termos trouxe a Alemanha num estado de desempregos, num estado de pessoas que passavam muita fome, trouxe um estado de calamidade e crise econômica para o país da Alemanha. O país da Alemanha se destruiu, faliu. O país da Alemanha até então se estava falido. E ainda depois de 2 décadas aproximadamente, na verdade de uma década depois, mais precisamente em 1929, estoura aí nos Estados Unidos a Grande Depressão, a grande crise econômica mundial, que também afeta a Alemanha e deixa ela ainda pior, né? E deixa ela propícia a principalmente a um personagem importante da Segunda Guerra Mundial aí, nós sabemos, o Hitler. Ele se favorece também dessa crise. Nós sabemos que ele tinha um talento pela oratória, então ele se aproveitou do pessoal que estava frágil, então ele soube trabalhar no psicológico das pessoas em referente a isso. Então ele surgiu aí como salvador da pátria, e aí se aproveitou do pessoal que estava, o pessoal do exército que estava com um sentimento de raiva pelo tratado lá de Versalhes. Então o pessoal apoiou, uma boa parte do pessoal do exército apoiou Hitler, e uma boa parte da cúpula da alta sociedade alemã também apoiou o Hitler, fazendo aí com que ele subisse ao poder em 1933. Sabemos também que na Europa estava surgindo sistemas governamentais totalitários, como o comunismo na União Soviética e o fascismo na Itália. E isso também favoreceu a chegada de Hitler ao poder em 1933. Hitler, em seus discursos, profanava algumas teorias, como por exemplo a teoria da eugenia, a teoria que todos nós conhecemos, que é onde ele dizia que a raça ariana era a única raça pura. Então a raça ariana eram os germânicos, os povos de descendência germânica, os germânicos, os alemães, os austríacos. Sabemos, um pouco mais na frente, vamos saber que boa parte da Tchecoslováquia também moram pessoas de sangue germânico. Ele também tinha outra teoria famosa, que é a teoria do espaço vital, de que a Alemanha teria direito a lugares onde germânicos moravam. Então ele se aproveitava de tudo isso e começou em 1933 seus planos para a ascensão total, para a ascensão do Império Alemão. Então ele começou a sua empreitada aí com a anexação da Áustria
ao território alemão. Sabemos aí que ele foi o primeiro território que ele ocupou, ele não encontrou muitas dificuldades. A Áustria tinha algumas divergências quanto a essa opinião de querer ou não querer a Áustria ser anexa ao território alemão, mas a grande maioria do povo austríaco queria sim que a Áustria se anexasse à Alemanha. Hitler conseguiu a anexação da Áustria sem muitos problemas, mas ele não parou por aí. Ele queria, lembra que eu falei que a Tchecoslováquia tinha parte ali, mais precisamente os Sudetos na Tchecoslováquia, ele tinha povos germânicos que moravam por ali. Então ele queria reivindicar esse território, mas aí a Tchecoslováquia na época era apoiada pela Inglaterra e pela França. Então ele não se via capaz, creio eu, de arriscar um confronto militar com a França e a Inglaterra na época. E elas também não queriam, até porque tinham acabado de sair da Primeira Guerra Mundial, sabendo das consequências de uma guerra, elas estavam querendo evitar esse transtorno. Mas aí Hitler, em 1918, promove uma conferência onde estão presentes a Itália, a Alemanha, a França e a Inglaterra para discutirem aí o futuro da Tchecoslováquia, né? A Tchecoslováquia não estava presente, infelizmente, ela até se sentiu traída por parte da França e da Inglaterra, a qual eles tinham um acordo entre si, mas aí a França e a Inglaterra não quis saber disso, achou por melhor resolverem entre si, para que não houvesse uma futura guerra. Sabemos que não adiantou muito e a guerra se estourou mesmo assim. Então, em 1918, com o Tratado de Munique, foi assinado aí a concessão de que Hitler poderia anexar o território dos Sudetos à Alemanha. Então, mas com uma condição, Hitler não poderia mais reivindicar nenhum território europeu, a não ser a esse que ele estava sendo concedido, que seria o território dos Sudetos. Esse tratado ficou conhecido como a política de apaziguamento, que mais tarde sabemos que não serviu de nada, ela foi fracassada, ela fracassou no seu intuito. Então, o primeiro-ministro da Inglaterra na época, Chamberlain, quando desceu no aeroporto da Inglaterra, pegou a cartinha e até balançou, fez um discurso lá pensando que estava tudo resolvido, que o mundo não veria mais guerra, mas infelizmente ele estava errado. Hitler não parou por aí. Quebrou mais uma vez o contrato, já havia quebrado o Tratado de Versalhes por estar começando a militarizar, a expandir, na verdade, o seu exército, começando a produzir armas, já tinha voltado a militarizar a região fronteiriça ali com a França, então ele quebrou mais esse tratado, infelizmente aí para o futuro da humanidade, quebrou o tratado e aí invadiu de vez o território da Tchecoslováquia inteiro. Então, mais uma vez, a França e a Inglaterra também, e a Europa em si, não fizeram nada, acharam por bem ficar calado, porque acharam que Hitler não iria passar mais dessa, como se não tivesse passado dos limites. Já tinham anexado a Áustria e também tinham anexado a Tchecoslováquia inteira. Pois bem, mais uma vez a Alemanha e a França não fizeram nada, com medo aí, estavam com medo de uma segunda guerra estourar, então sabendo das consequências, não fizeram nada, só alardearam ali um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas de fato nada fizeram. Então Hitler se aproveitou, ele sentiu na verdade que a França e a Inglaterra estavam se sentindo intimidados com o crescimento que a Alemanha estava tendo. Então ele não se sentiu satisfeito e aí, entre esse meio tempo, ele fez um acordo com a União Soviética, um acordo secreto, em que ele iria invadir a Polônia e iria dividir o território da Alemanha o território da Polônia iria dividir entre a Alemanha e outra parte ficaria com a União Soviética, o chamado corredor polonês. Eu vou até colocar uma foto para vocês identificarem melhor o corredor polonês. Então, esse famoso corredor polonês foi um estopim para o começo, de fato, da Segunda Guerra Mundial. Porque essa invasão que Hitler fez à Polônia, sabemos que ela foi na época, ninguém tinha visto nada parecido, porque as guerras já aconteciam da seguinte maneira, principalmente na Primeira Guerra Mundial. Os exércitos ficavam entrincheirados, elas construíam uma estratégia para invadir a trincheira do inimigo e aí dizimar o inimigo. Então Hitler inovou essa estratégia fazendo terra arrasada da Polônia. Ele começou a invadir o território polonês por milhares de aviões bombardeando as cidades. Depois ele veio com seus tanques pesados
destruindo tudo que via. Depois vinha a infantaria, apoiados pela artilharia, por mais tanques de guerra, e destruindo tudo, destruindo todas as resistências que podiam subsistir ali pelos territórios. Então ele acabou com o território da Polônia, literalmente. Então, pessoal, isso foi o estopim da guerra, que começou em 1º de setembro de 1939. Mais tarde, um pouco mais tarde, mais precisamente em 3 de setembro de 1939, a França e a Inglaterra não viam mais escolha a não ser declarar guerra à Alemanha. Então assim foi feito. Em 3 de setembro de 1939, a França e a Inglaterra declaram a guerra à Alemanha. E assim começa a Segunda Guerra Mundial. Pessoal, eu não vou continuar. Se vocês gostaram do assunto, se já se sentiram interessados, deixa aí no comentário que eu trago para vocês a continuação da história. Então, por favor, toca no sininho aí para receber as notificações de novos vídeos, aperta no botão de gostei, compartilha com o pessoal que você achar conteúdo relevante. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo, obrigado, tchau, tchau.